Boa tarde, quarto ano. Tudo bem? Então, estamos de volta para a nossa aula de religião dessa semana, que traz como título Respeite seu pai e sua mãe. É um tema, maravilhoso para a gente trabalhar nessa segunda-feira, falando sobre a importância do respeito. Esse respeito nós temos que ter com todas as pessoas, claro, Mas quando se trata de pai e mãe, é diferente, Esse respeito, ele é bem diferente. O quinto mandamento da lei, dos 10 mandamentos, fala o seguinte: honrai pai e mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra, E o quarto mandamento ainda fala de respeito. Então, respeitar pai e mãe também se encontra no quarto mandamento, dentre os 10 mandamentos da lei de Deus, certo? Então, o texto ele é interessante porque fala de pessoas que colocou nós, filhos, neste mundo, e que merece realmente todo o nosso respeito, todo o nosso cuidado, toda a nossa honra, quanto a filhos, enfim. Então, o texto diz o seguinte: Deus, em sua infinita sabedoria, deu-nos pai e mãe. Olha só, o primeiro ponto, o primeiro parágrafo do texto. Deus viu, Deus sabia que era necessário haver se realmente essas pessoas importantes nas nossas vidas para poder conduzir, orientar, educar, ensinar, E dela, dos nossos pais, é dela, das nossas mães que realmente nascemos. Temos esse privilégio concedido por Deus, Então o texto ele fala que Deus, sua infinita sabedoria, Deus-nos pai e mãe, que são as pessoas nessa terra mais importantes na vida dos filhos, mais importante do que os amigos, mais importante do que tudo, enquanto existimos nessa terra. Então a figura de pai e de mãe na vida do ser humano é a coisa mais importante que ele tem. E por isso nós devemos zelar, cuidar, honrar, respeitar. Nós sabemos que a nossa vida aqui ela é passageira, nós não temos nossos pais, pelo resto da vida. E o máximo que nós podemos aproveitar, que façamos isso da melhor forma, honrando e amando eles a cada dia. Mesmo na velhice, nós nunca perdemos esse amor. Mesmo na velhice, nós nunca perdemos esse respeito, que é o de honrar, os nossos pais. Então, o segundo parágrafo diz o quê? Vamos lá acompanhando? Diz o seguinte: é por meio deles que viemos ao mundo. Um bebê não poderia se cuidar sozinho. Então, Deus providenciou a solução. Os pais cuidam de seus filhos até crescerem e se tornarem adultos. Pai, crianças, é algo que nós teremos pelo resto da nossa vida, enquanto vida estivermos aqui nessa terra. Para os pais, nós filhos nunca crescemos. Eles cuidam da gente todo o tempo, todos os dias. Claro que quando bebê, esse cuidado ele é maior, esse cuidado ele é dobrado, Até seus filhos tornarem-se adultos. Quando chegamos na fase adulta, não quer dizer que os nossos pais não cuidam mais, Eles continuam cuidando, só que dessa vez é de uma forma mais diferente. Por que já é de uma forma mais diferente? Porque é menos a preocupação. Você já é um adulto, você já é responsável por você mesmo, você já é responsável pelos seus atos. Mas o pai, ele está sempre presente, Os pais,
eles estão sempre presentes nas nossas vidas. E chega momentos realmente que a gente precisa. Mesmo sendo adulto, nós precisamos de um conselho, precisamos de um carinho, precisamos do colo, por que não, né? Então, por esse motivo, nossos pais, ele não deixa de ser nossos pais, até mesmo depois que nós nos tornamos adultos. O próximo parágrafo diz o seguinte: Deus planejou que os filhos sempre respeitassem seus pais, amando e obedecendo, e deixou-nos este mandamento em sua lei: respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Já pensou, criança? Como é maravilhoso, né? Além de sermos abençoados porque obedecemos nossos pais, Deus, ele é maravilhoso, ele ainda acrescenta, como diz no seu mandamento, os nossos dias de vida, o nosso tempo, né, aqui na terra. Então, próximo parágrafo. Jesus foi exemplo de obediência aos pais. Mesmo sendo filho de Deus, foi submisso a José e a Maria. Crianças, esse é um exemplo, maior exemplo de obediência que nós temos para nossas vidas, realmente é o exemplo de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha toda a autoridade, ele tinha todo o poder, mas mesmo assim, ele era submisso a José e a Maria, que eram seus pais. Mesmo assim, eles eram submissos. Tia, o que significa o submisso? Ser obediente, obedecer, não revidar, né? Então, ele poderia ser diferente, mas ele não se comportou dessa forma. Ele era submisso, ele era obediente, ele ouvia os conselhos de seus pais, ele ouvia o que eles tinham para lhe falar. E dessa forma, é assim que ele quer que nós também sejamos, né? Obedientes, submissos, mesmo depois que nos tornamos adultos, que continuamos obedecendo, sendo submisso a eles, certo? O próximo parágrafo. Os filhos que só obedecem quando são obrigados, não estão honrando aos seus pais. O que honram faz com alegria o que os pais querem. Olha só, os filhos, quando honram seus pais, quando obedecem aos seus pais, eles não precisam obedecer por obrigação, certo? Eles precisam obedecer por amor. A alegria dos pais é quando os filhos honram, né, esse respeito com alegria. Os filhos, quando são obrigados a honrar os seus pais, são obrigados a respeitar os seus pais, eles vão fazer isso de forma insatisfeita, certo? Então não é uma obrigação, gente, é um mandamento. E esse mandamento, ele lhe garante o quê? Vida prolongada, né, aqui na terra, enquanto você viver, se forem obedientes aos pais, a honrarem a seus pais. O que a gente observa hoje, né? Nesse mundo cruel que a gente vê filhos maltratando, mesmo sendo ingrato depois de serem criados, depois de se tornarem adultos. Eles viram pessoas totalmente diferentes, eles maltratam quem lhe deu a vida aqui na terra, quem lhe criou, quem fez tudo por eles. E a gente vê muitos casos acontecendo realmente de filhos que necessitam hoje, né, porque já estão numa certa idade, já estão doentes, que necessitam dos filhos, que necessitam desse cuidado dos filhos. E então a gente vê muitos filhos rebeldes, né, que se comportam dessa forma realmente, maltratando seus pais, ao invés de cuidar,
ao invés de amar, ao invés de dar tudo o que eles precisam, né? Como uma forma de retribuição. Isso não é um pagamento, né? É como uma forma de gratidão. Por que de gratidão? Porque primeiramente os nossos pais fizeram isso pela gente. Eles nos criaram com maior amor. Eles dedicaram a vida deles, né? O tempo da vida deles para nós filhos. Fizeram para nós o melhor dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Cada pai cria seus filhos da melhor forma que ele pode dentro das suas condições. E isso é maravilhoso, né? Esse amor a gente não encontra em outro local, a gente não encontra em uma outra pessoa, somente nos nossos pais. Somente eles. Então tudo pode passar. As nossas amizades, elas podem acabar, né? Tudo, enquanto estivermos aqui na Terra, pode nos deixar, pode nos afastar. Mas a nossa figura de pai, de mãe, né, a qual Jesus criou e nos deu de presente, esse sim é para a vida inteira, né? É para toda a vida, melhor dizendo. Então, por meio de quem nós viemos ao mundo? O próprio texto já diz que foi por meio dos nossos pais. Deus criou com sua infinita sabedoria e deu-nos um pai e uma mãe. E foi através deles, por meio deles, que nós estamos aqui hoje. Então, viemos ao mundo por meio de nossos pais. E o que Deus fez, ou o que Deus nos deu em sua infinita sabedoria? Como falou o próprio texto, ele nos deu pai e mãe. Se não tivéssemos pai e mãe, como seria? Um bebê, ele não pode se cuidar sozinho, como eu já expliquei para vocês, né? Necessita da ajuda, dos cuidados dos pais. Quando adulto não, é diferente, mas enquanto bebê, ele é dependente, né, dos cuidados de pai e mãe. Certo, crianças? Então, a nossa aula de hoje, ela fala sobre esse assunto maravilhoso, de alguém muito importante nas nossas vidas, que são os nossos pais. Que nós possamos honrá-los, cuidar quando eles necessitarem da gente, né? Dar o melhor de nós como filho, sendo obediente, respeitando acima de tudo. Pai, ele é pai, mãe, ela é mãe. Nós nunca podemos alterar a nossa voz para eles, nunca podemos desobedecê-lo. Lembrar sempre, né, que nós devemos esse respeito acima de tudo. E depois nós seremos recompensados. A palavra de Deus mesmo diz, né, que nós seremos recompensados. Ok, meus amores? Então essa foi a nossa aula de hoje. Ela se encontra na página 93, é um texto pequeno, porém de um assunto maravilhoso. E a nossa atividade, ela vai ficar na página 94 e 95, ok? Então, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.